Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom estar mais uma vez aí com vocês nesse Tadel Integrado, diretamente aqui da Suíça. Estou muito animado de compartilhar algumas coisas com vocês. E também estou animado porque daqui um mês, se assim o nosso Deus permitir, eu vou estar pessoalmente aí no Brasil com muitos de vocês, né? Vou gastar um tempo aí em Magé, junto com os pastores Gilson, Angélica, os demais pastores aí dessa região, também o pastor Antônio, pastor Eliane, né, ali nesse desafio de Teresópolis. Estarei, obviamente, em Cabo Frio, em toda a região dos lagos, né, estando com os pastores aí de Cabo Frio, dos nossos núcleos, ali de São Pedro da Aldeia, de Jardim Esperança, de Búzios. Então, estou muito animado para estar no Brasil. Vai ser a primeira vez para mim, né, depois que nós viemos para cá. Então, muito animado e muito assim, desejoso de ver vocês, ok? Mas para mim é um prazer estar nesse Tadel Integrado, uma estratégia, creio eu, que veio da parte de Deus uns 2 anos atrás, a gente fazer esse momento pelo menos uma vez por mês, que a mesma mensagem, o mesmo entusiasmo, a mesma motivação, a mesma direção vai para todas as igrejas que estão debaixo dos nossos cuidados. Então, aí vai mais um Tadel Integrado. E eu quero começar, como eu já comecei da última vez, que eu tive a oportunidade de conversar um pouco com vocês, dando um pequeno relatório o que está acontecendo conosco aqui na Suíça. O último Tadel Integrado que eu gravei foi em outubro e de lá para cá muita coisa boa aconteceu, muita coisa assim da parte de Deus, da graça dele aconteceu. Primeiro, e eu creio que o mais importante para nós, que estamos percebendo que realmente as coisas estão se encaixando, sabe? As coisas estão ficando um pouco mais tranquilas, porque os primeiros meses foram muito intensos mesmo, assim. Eu já vivi tempos parecidos, com intensidade, principalmente quando eu cheguei no Brasil e depois também, talvez mais 1 ou 2 vezes, mas esse tempo foi muito intenso que nós vivemos aqui, de tanta coisa para resolver e ao mesmo tempo já trabalhar 100%. Então foi um tempo de aperto, foi um momento assim de se acostumar, de achar o nosso lugar, de achar o lugar das crianças, né? Mas graças a Deus eu estou percebendo que estamos, não sei se a gente já está no final, né? Aliás, eu tenho certeza que nós não estamos no final ainda, mas as coisas estão bem mais tranquilas, né? A gente já entrou no ritmo aqui das coisas, das crianças, na escola, o Daniel ainda no jardim de infância, né? Agora aqui o ano letivo é diferente, ele termina em junho e depois o ano letivo recomeça em agosto. Então, Daniel já vai para a primeira classe, a primeira série, nem sei como mais se fala isso no Brasil, mas ele está começando mesmo a escola. Agora, por enquanto, ele estava no jardim de infância. Como eu estou falando, talvez você está estranhando, né? Daniel já está com 7 anos, mas o sistema escolar aqui é diferente. E a Maria já, nesse ano, vai para a 3ª classe, ou a 3ª série, sei lá como que se chama isso, perdi o controle mesmo, se é 4º ano, 3ª série, ou assim, mas ela vai para outra turma, né? Graças a Deus por isso. A minha esposa também né, se integrando aqui, estudando muito alemão, porque é um grande desafio, mas vocês conhecem a minha esposa, era uma grande guerreira, e aos poucos estamos realmente nos sentindo um pouco mais
liberados para acelerar um pouco mais esse processo que a gente veio fazer, na verdade, aqui, que é começar uma igreja, abençoar outras igrejas. Então, isso, no momento, agora mesmo, está acontecendo, né? Para a glória de Jesus, ontem foi um dia muito, muito, muito especial para nós aqui. Estava mandando um vídeo para os supervisores de setor, né, da região dos Lagos, aliás, de Cabo Frio, e também aos pastores. Eu não sei se eles passaram adiante, mas estava falando para eles como ontem, aqui quinta-feira, né, você está assistindo numa terça, mas fui na quinta-feira da semana passada, que eu estou gravando agora na sexta, mas foi ontem que começaram 2 grupos familiares aqui em casa, na nossa casa. Glórias a Deus por isso, né? Um grupo de crianças, são crianças aí, né, de 7 a 10 anos. Começou ontem à tarde, foi maravilhoso, assim, o pessoal ficou muito empolgado, as crianças gostaram demais, amaram, fizeram compromisso de orar um pelo outro, e semana que vem já cada um tem a sua responsabilidade, fazer a abertura, de trazer louvor, é fantástico, né? Vocês conhecem grupo de crianças, é uma alegria que só. Então, até os nossos filhos também estão muito empolgados, né, com anfitriões desse grupo, e tem sido assim muito gostoso de acompanhar esse processo. E à noite começou o primeiro grupo familiar de adultos aqui na nossa casa, então tem sido maravilhoso. Na verdade, nós estamos também ajudando uma igreja aqui, uma igreja bastante pequena, né, com de 30 e 40 pessoas. Eu sei, parece que nós já vimos esse filme antes, né? Então está começando de novo, tudo assim, né, com 30, 40 pessoas, uma igreja um pouco assim, numa fase especial de um pouco de incertezas, assim como deveria continuar, mas nós fomos então consultados se a gente poderia implantar os grupos familiares, a visão do MDA, do discipulado, e nós aceitamos esse desafio também debaixo de orientação de pessoas que estão nos orientando nesta caminhada aqui do Brasil, né? Pessoas do Brasil que estão nos aconselhando, nos ajudando nessa caminhada aqui em missões mundiais que nós estamos desenvolvendo agora. Então, na verdade, já existiam 3 grupos familiares nessa igreja, porém, assim, muito fora do padrão daquilo que a gente tem vivido, e estamos fazendo o Tadel, estamos ensinando, estamos passando a visão, estou pregando bastante, né? Incentivando e passando realmente a visão, tem sido muito gostoso. Mas ontem, então, com a liderança dessa igreja, que são 3 casais, nós começamos um grupo familiar aqui, e tem sido assim muito gostoso mesmo, assim, de recomeçar, né? Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer mais uma vez a você que tem sustentado a gente aqui em oração, também financeiramente, você que tem sido fiel na sua contribuição. Nós temos consciência do momento que o Brasil está atravessando economicamente, e isso só aumenta a nossa gratidão, a sua fidelidade nesse projeto da Suíça, da Europa. Tem sido maravilhoso. Muito obrigado, e que Deus te devolva 100 vezes mais, em nome de Jesus, né? Nós cremos de todo o nosso coração que toda semeadura terá a sua colheita da forma que Deus achar melhor, mas vai ser bênção em nome de Jesus. Outra coisa, também, né, você sempre ouviu falar que, Projeto Europa, poxa, será que não é um pouco assim, extravagante demais, né? Mas não é. Eu creio que realmente a Europa, de várias formas, não só por nós, obviamente, mas por várias pessoas que nós já temos tido contato,
será mais uma vez impactada assim pelo Evangelho, em nome de Jesus. Eu já tenho viajado algumas vezes para a Alemanha, né? Eu tive já 2 vezes nesse tempo agora, 2 vezes em Berlim, capital da Alemanha, dando conferências. A primeira foi um pouco maior, que alguns pastores também vieram do Brasil para falar sobre o MDA. Agora, em janeiro, final de janeiro, eu estive de novo em Berlim para ministrar numa igreja local 3 dias, e semana que vem, agora o outro final de semana, eu estarei em Frankfurt, que também é uma grande metrópole na Alemanha, ministrando de novo numa igreja de 250 pessoas assim, mas muito grato a Deus porque eu também posso ser bênção na vida de outros pastores, de outros ministérios. Glória a Deus por isso. Eu quero também usar o restante desse tempo para ministrar uma rápida palavra. Também eu penso, né, eu tenho assistido os outros TADEs integrados e também às vezes os TADEs que são ministrados nas igrejas locais, mas eu penso como presidente dessas igrejas, né, que debaixo dos apóstolos Ari Caetano e Denise estão aos nossos cuidados, né, a partir de nós nessas igrejas, cabe a mim abordar certos assuntos e alertar a igreja para certas coisas. Eu penso que esse é o meu papel, mesmo estando aqui na Suíça, ainda ligado espiritualmente com o Brasil. Então, talvez as minhas ministrações são um pouco diferentes dos outros pastores que estão ali no dia a dia, também dentro dos seus núcleos ou igrejas. Eu olho a coisa de uma forma um pouco mais geral. Os meus olhos estão, na verdade, sobre todas as igrejas e também os núcleos que hoje estão ligados ou assim, cuidados por nós. Então, um tema que vem me acompanhando já faz muito tempo, creio uns 4, 5 anos mesmo, assim, que gerou dúvidas e também questionamentos e assim, muita busca a Deus e também conversas com outros líderes, que eu percebi que esses anos atrás, as nossas igrejas, algumas mais, algumas menos, alguns núcleos mais, outros núcleos menos, mas nós demos uma certa desaceleração no nosso crescimento. Teve um momento de crescimento assim espetacular, se podemos dizer assim, um crescimento que realmente condizia com aquilo que a gente crê, de ganhar multidões para Jesus, cuidar bem delas, né? A gente foi rapidamente, não foi uma doideira, mas nós tivemos um crescimento realmente sustentável e numa certa velocidade. Uns 4, 5 anos atrás, esse crescimento, ele desacelerou. Graças a Deus, continuamos crescendo, mas com uma velocidade bastante reduzida. Em algumas igrejas, como eu falei, isso se demonstra um pouco mais, em outras um pouco menos. Mas verdade é que todas as nossas igrejas deram essa desacelerada. Então, cabe a mim, como responsável por essas igrejas, avaliar os fatos, os porquês dessa desaceleração. Então isso tem assim ocupado o meu tempo, né? Porque o nosso alvo é ganhar o maior número de pessoas para Jesus e cuidar bem delas. E por que a gente diminuiu o ritmo desta questão? Isso já foi tema de tantas reuniões de pastores, de buscas, de retiros de pastores, de tempos de oração, de humilhação, sabe? De humilhação, digo, de nos humilhar na presença de Deus. Já foi tema de jejuarmos juntos para descobrir, para reencontrar o caminho do crescimento, do avanço, né? E eu quero falar agora sobre 2 aspectos principais que eu vejo que têm contribuído para essa desaceleração
de crescimento. E obviamente eu estou falando isso para os nossos líderes cheios do Espírito Santo, cheios da inteligência do Senhor, tomarem providências para combater essas coisas que eu vou falar agora, ok? Então, a primeira coisa que eu vejo que talvez seja o principal, eu não posso deixar de falar a respeito disso. Às vezes parece ser um pouco cansativo, mas eu preciso falar a respeito de mudança de mentalidade. O MDA, ele exige uma profunda mudança de mentalidade. Se essa mudança de mentalidade não ocorrer, não vai adiantar ter grupos familiares, não vai adiantar ter discipulado, porque o vinho novo precisa de odres novos. Aliás, também o contrário é verdade, né? A gente não pode construir um odre, um recipiente novo, grupos familiares, discipulado, Tadel, se o vinho ainda for velho. A Bíblia nos alerta que isso não vai funcionar, vai se perder. Então, a estrutura, ela é nova. Nova talvez nem tanto para você que está chegando agora, mas é nova, não tem 10 anos, 15 anos no Brasil que o Pastor Eibe foi usado para gerar essa visão do discipulado 1 a 1. Então, muitos de nós, aliás, as nossas igrejas eram igrejas, vamos dizer assim, tradicionais na sua forma de funcionar, igreja de programa, igreja que convidava de vez em quando alguém e que fazia eventos e vivia de evento em evento e assim se manteve a igreja viva. E agora o MDA, ele traz de volta algo bíblico da igreja como organismo que realmente cada um tem uma função para desenvolver, que ninguém pode, deve ficar parado. Nunca foi o plano de Deus de ter uma igreja dessa que algumas sentam e ficam assistindo outros fazerem. Então, por onde eu tenho andado, tenho tentado, pela graça do Espírito Santo, falar sobre essa mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela é fundamental naquilo que a gente quer fazer, que é ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Eu estou te falando, anos e anos pensando a respeito, essa é a conclusão que eu chego, é que essa mudança de mentalidade, de uma estrutura tradicional, de uma igreja de programas, de evento, esse processo ainda não foi concluído, nem assim, às vezes, na minha avaliação, nos círculos assim de liderança um pouco mais elevada. Às vezes ainda percebo assim uma tendência, um querer voltar a entreter um pouco melhor o povo, quando a gente pensa, poxa, tá parada a igreja, a gente precisa fazer alguma coisa que vai atrair mais o povo. Eu acho que o Tadel tem que ser um pouco mais, sabe, assim, animado. Eu acho que temos que chamar a banda tal, a gente tem que ter um pregador que prega assim com mais entusiasmo e assim vai. Isso tudo tem o seu lugar, eu não tenho nada contra disso. Mas isso não vai fazer a igreja crescer, nem vai voltar a fazer a igreja crescer. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Isso tem que chegar nos nossos discipulados. Eu sei que às vezes eu estou um pouco repetitivo nessa área. Se você assiste o Tadel Integrado de outubro, a segunda parte é sobre isso, combatendo essa mentalidade de sentar na igreja e consumir igreja. E a gente precisa firmemente trabalhar nessa coisa de combater isso, de inculcar nas pessoas que a igreja é um organismo, eu sei que a gente às vezes luta contra esse movimento evangélico que realmente tem isso como alvo, que tem igrejas que investem dezenas, quem sabe centenas de milhares de reais
para, por ano, manter a sua igreja animada. E coitado do pastor, quando não vem uma pessoa chamada tão importante, as pessoas vão assistir o culto em outro lugar. Nós temos que combater isso, não só na vida dos nossos discípulos, mas em nós primeiro. A gente precisa buscar essa mudança de mentalidade. Isso precisa fazer parte da nossa linguagem. Isso não é o que Jesus nos ensinou. Jesus falou e de fazer discípulos. Isso tem que funcionar dentro das nossas igrejas. Ali tem que estar a vida da igreja, ali tem que correr o sangue da igreja, ali tem que, fluir esses rios de águas vivas no discipulado. Dá um santo desespero quando a gente vê os números dos discipulados nas nossas igrejas. Meu Deus, nós somos uma igreja na visão do MDA, esse é o nosso carro-chefe. Eu vou repetir isso para vocês, o nosso carro-chefe. Não é outra coisa, as outras coisas vêm acrescentando depois para o carro-chefe, que é o discipulado um a um. É ali que a coisa acontece. Não é no culto de celebração. O culto de celebração tem a sua função, tem a sua importância, mas nós não somos uma igreja domingueira, nós somos uma igreja que trabalha com discipulado um a um. Então, quando eu vejo que 20% da igreja foi discipulada, isso significa que em 5, 1 foi discipulado. E esse é o nosso carro-chefe. Eu entro às vezes assim em parafuso, às vezes me dá uns arrepios assim, às vezes me dá uns tique-lique assim, que meu Deus. Então, queridos, mudança de mentalidade. Eu quero te desafiar, dirigente, grupo familiar, supervisor de setor, você que está remando, contra a maré, ficando igual um doido porque não tem dirigente, porque tá ruim, tá brabo, tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, muda o teu foco. Aonde isso tudo vai mudar é no discipulado um a um. É no discipulado um a um. Os grupos familiares, graças a Deus, os números dos grupos são melhores. Ao meu entender, ainda não são assim, poxa, bombando, aleluia, que chegamos aonde nós queremos. Obviamente, nós queremos melhorar. Estamos sempre assim, entre 60%, às vezes até menos. Já teve semanas que menos que a metade dos membros da nossa igreja foram para os grupos familiares. Meu Deus, meu Deus. Mas eu não estou aqui para rogar praga, ou meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou aqui alertando para um dos 2 pontos que eu vejo que nós temos que manter o foco nessas coisas. Queridos pastores, queridos líderes, por favor, de todas as nossas igrejas, o nosso foco tem que ser o discipulado um a um. Qualidade desses discipulados, inculcando o que é a igreja, o que é um organismo, qual é a função da pessoa dentro da igreja, combatendo essa mentalidade de consumismo dentro da igreja. Eu conclamo todos vocês a se concentrarem nisso. Primeiro, sempre desse jeito, em nós e depois através de nós, ok? A segunda coisa que eu vejo, que é um sinal dos tempos, tem a ver com uma das pregações que eu gosto muito, que Deus me deu, que fala a respeito da terceira semente da parábola do semeador. Está ali em Mateus capítulo 13, né? Eu estou aqui num Tadel, estou falando de coisas assim que falta um pouco de tempo, então não quero ler esse texto para vocês, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que todos vocês conhecem essa parábola do semeador, que Jesus fala sobre 4 sementes que caíram em solos diferentes, né? Falou que algumas caíram à beira do caminho, o passarinho foi lá, roubou, que é o diabo que arranca imediatamente a semente que foi semeada. A segunda caiu entre as pedras, né, que logo brotou, mas depois que o sol saiu,
o sol queimou e acabou morrendo, né? São aqueles que, yes, glórias a Deus, eu agora sou cristão, mas não tiveram raízes suficientes. Tem a ver com consolidação, né? Com infelizmente, pessoas que fazem as coisas nas emoções, você já conhece esse tipo de pessoa. Então, morreu e veio perseguição, veio momentos que ele teve que se afirmar como um cristão. Não, agora eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus. Não aguentou o tranco e acabou pulando do barco, né? A terceira semente, ela caiu entre os espinhos e Jesus explica que esses espinhos crescendo junto com a plantinha acabaram sufocando a planta, deixando ela infrutífera. E a quarta semente, ela caiu em terra boa, terra fértil, e deu fruto 30, 60 e 100 por um. Então, a terceira semente, eu tenho visto isso nas nossas igrejas, ela tem se manifestado um pouco, porque esses espinhos que crescem junto com a planta, que somos nós plantados na casa de Deus, escolhidos por Deus para darmos frutos e frutos que permaneçam, esses espinhos são preocupações com a vida, prazeres do mundo. E eu descobri que, queridos, prazeres do mundo não é só prostituição, é drogas, é essas coisas abomináveis. Sabe, querido? Então não me interprete mal. Os prazeres da vida não são só essas coisas realmente que todo mundo sabe, meu Deus, como que pode? Mas eu tenho visto que alguns ministérios, algumas pessoas com tanto potencial na casa do Senhor, gastarem a sua vida com coisas que no final das contas, no grande dia, não vai fazer tanta diferença assim. Então, querido, eu penso que nós tivemos um tempo de crescimento mesmo. E se eu comparo aquele tempo com o que eu vejo hoje, que um número considerável, eu não quero julgar você, por favor, faça uma autoavaliação de você, mas na minha opinião, nós tivemos um número consideravelmente maior de pessoas super motivadas de investir a sua vida no reino de Deus. Com esses espinhos crescendo junto e sufocando, eu vejo algumas pessoas que um tempo atrás, estavam produzindo no reino de Deus frutos eternos, frutos que valem a pena. Eu não estou falando que você não pode ter o seu carro, sua casa, seu sítio, o seu jet ski, sei lá o que Deus vai te dar, uns motoca que ninguém nunca viu, que Deus te abençoe poderosamente. Mas o que eu estou te falando, que essas coisas não podem sufocar a obra de Deus na sua vida. Então, às vezes eu fico imaginando, nós hoje temos 250 ou até mais grupos familiares debaixo dos meus cuidados. Eu fico sonhando com isso. Aliás, é muito mais, é mais que 300 grupos familiares que nós temos hoje. Eu fico sonhando com essa multidão assim empolgada com o reino de Deus, desculpa a expressão, mas assim entre aspas, apostando tudo numa carta só, de querer ver pessoas entregando sua vida para Jesus, se dedicando a isso, porque a grande verdade é que sem dedicação não vem nada. Se você quer ser alguém na vida, você precisa se dedicar aos estudos, se você tem uma empresa, você tem que investir muito tempo numa empresa. Você não pode fazer isso assim de hobby e pensar que alguma coisa grande vai sair dali. Não, você tem que se dedicar. E no reino de Deus não é diferente.
Pessoas que já produziram muito, hoje às vezes eu vejo assim, estão fazendo o que é necessário, mas queridos, eu com muito amor e carinho quero te falar que você não tem uma liderança que pensa assim. Se eu pensasse assim, eu iria ficar no Brasil, tava bem, graças a Deus, meu ministério florescendo, você acompanhou, estava viajando, tinha minha casa, meu carro maravilhoso, e para vir para cá, para começar tudo do zero, mas eu quero reforçar para vocês. Vocês têm uma liderança que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não falo isso para minha honra, para minha glória, mas para te desafiar. Ainda estou falando sobre coisas que eu vejo que têm sufocado a palavra, o ministério de algumas pessoas, porque, meu irmão, a gente fez verdadeiras loucuras para ver o reino de Deus crescer. E eu penso, se a gente volta ao primeiro amor, a essa empolgação, a perder o sono, a correr atrás e tudo, e se a gente voltar a esse primeiro amor, meu irmão, isso penetrar na estrutura dos discipulados, meu irmão, nós vamos experimentar uma explosão, seja na região dos lagos, seja em Magé, seja em Teresópolis. Nós vamos expandir esta obra, mas queridos, eu estou chamando um pouco a sua atenção para voltar, para cortar esses espinhos fora, sabe, fora. Tira aquilo que está te atrapalhando, que tirou, sabe, a sua velocidade, que tirou a sua empolgação, que tirou a sua motivação, porque o mais que a gente tem, mas a gente se preocupa. Se a gente tem um sítio, a gente sente-se culpado se a gente não vai lá. Se a gente tem uma fazenda, a gente tem vacas que a gente tem que cuidar, que tem que ver quem vai abater, por quanto vai vender. A gente fica ligado no preço do boi. Essa coisa toda, nada contra. Cada um faz na sua vida. Claro, tem que viver, mas cada um faz da sua vida o que bem entende. Mas eu estou fazendo esse apelo. Queridos, vamos voltar ao primeiro amor, de correr atrás de vidas, de ter Jesus como o principal, o seu reino, que venha o seu reino, que ele cresça e eu diminua. Isso tem sido no início, uns anos atrás, isso tem sido uma constante. Eu às vezes me dá um nó na minha cabeça, como a gente conseguia, agora me referindo a Cabo Frio, naquela escola, ter uma escola dominical, ou um CTL, que depois a gente mudou o nome, domingo de manhã bombando, todas as salas cheias e as pessoas iam andando, e às vezes hoje, por ser tão perto, é longe demais. Então, eu quero fazer esse apelo, essas duas coisas. Nós temos que lutar pela mudança de mentalidade, primeiro em nós, queridos. Isso tem que ser uma constante busca nossa. A gente não pode estar numa das nossas igrejas, mas sempre assim, de olho, poxa, mas o fulano está lá, eu queria estar lá, mas eu tenho um compromisso aqui, mas eu não posso, e tem algum show evangélico, aí eu vou. Você pode ir, você me conhece, eu também vou, mas queridos, a mudança de mentalidade, ela precisa ser completada dentro das nossas igrejas. Ela precisa ser completada em nós, líderes, em primeiro lugar. E através do discipulado, isso precisa penetrar dentro da nossa estrutura. E a segunda coisa, cortar esses espinhos fora que têm atrapalhado o fruto a chegar à maturidade. Eu sofro com algumas pessoas que estão sobrecarregados dentro da nossa estrutura, porque já estão fazendo, ou já fizeram o que eu estou falando aqui para vocês, mas que faltam pessoas que ajudam, que têm o mesmo entendimento, que mudam essa mentalidade de querer assistir, de querer consumir, de querer cobrar, e eles mesmos fazerem. E a outra coisa, que essas pessoas também já cortaram os espinhos, que já apostaram numa coisa só, o reino de Deus, e que na eternidade vem a minha recompensa, aleluia, fomos regenerados para uma viva esperança. Nós não precisamos aproveitar essa vida ao máximo, porque depois não vem nada. Não, a gente deve viver a nossa vida
Claro, com momentos muito gostosos, com a família, como eu também faço com os meus filhos, mas investindo no reino de Deus, aleluia, crendo que a nossa recompensa vem da parte de Deus. E se ela não vier nessa terra, que venha na eternidade, melhor ainda, que a gente vai desfrutar sem fim. Aleluia, glória a Deus. Então eu queria te dar esse recado, falar que eu estou muito animado para ir ao Brasil, estou com muita saudade, né? Apesar que eu tenho tido contato assim com algumas pessoas pelo WhatsApp, mas com muitos outros eu não tenho tido contato mais nenhum. Estou com muita saudade, estou empolgado de ver vocês, de dar um abraço, de falar que está tudo bem, também ouvir um pouco de você. Então estou muito empolgado. Já estou fazendo a minha agenda, vai sobrar tempo, né? Eu vou um tempinho a mais do que a minha esposa foi. Vai sobrar tempo para Magé, vai ter tempo para a região dos lagos, vai ter tempo. Estou querendo muito ir em Teresópolis, aleluia, conhecer esse trabalho pioneiro aí do pastor Antônio, pastor Eliane, essas coisas me empolgam demais. Vou poder contar as coisas que também aqui estão acontecendo, ok? Em nome de Jesus, se essas coisas te confrontaram que eu falei, eu dou glória a Deus. Talvez você esperou, eu peço desculpas, mas não peço desculpas não. Eu dou glórias a Deus, porque é para isso mesmo. Às vezes a gente precisa alô, acorda, vamos que vamos. Essa obra é para nós, esse tempo é para nós. Nós fomos escolhidos, nós vamos escrever uma história, já estamos escrevendo uma história extraordinária e isso não vai parar em nome de Jesus, ok? Então que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, amamos vocês e até breve, até logo, em nome de Jesus, ok?